Bom, boa noite. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem e juntos a gente possa compartilhar esses momentos aí e de estudo da palavra de Deus, que sempre é bom a gente ampliar a nossa vida, né, com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eh, Na Bíblia, nós temos aí o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, né, um livro que Jesus Cristo mesmo falando, se apresentando como o agente da salvação, a gente que vai aí conduzir a história do mundo para um final onde tudo vai terminar bem, né? O Apocalipse é isso. E coube a mim apresentar aí o capítulo 4 e 5 do Apocalipse. Então, se a gente tem a nossa Bíblia, eu acho que seria interessante a gente poder abrir essa passagem para a gente poder, pela graça de Deus aí, vendo os versos, e à medida que a gente for vendo os versos na Bíblia, a gente vai entendendo essa passagem. O Apocalipse é muito cheio de símbolos, mas esses símbolos, todos eles estão, a chave para entender esses símbolos estão na própria Bíblia. Não necessariamente dentro do próprio Apocalipse, mas às vezes em outras passagens, tudo, e a gente pode, eh, ali pela graça de Deus, tendo um conhecimento da Bíblia toda, compreender aquilo que parece enigmático ali no Apocalipse. Então, se a gente tem Apocalipse capítulo 4, a gente poder, pela graça de Deus, entender essa passagem. Uma coisa, se quiserem me interromper aí para fazer uma pergunta, ou, olha, eu acho que eu penso diferente, tal, dessa passagem, eu já ouvi uma explicação assim, fiquem à vontade aí, para a gente poder dialogar e poder juntos aí crescer, né, no conhecimento dessa passagem da Bíblia. Então, Apocalipse capítulo 4, e a gente vai tentar ir seguindo o começo do capítulo 4, e vamos ver se a gente consegue chegar, pela graça de Deus, até o final do capítulo 5, são 2 capítulos curtos, mas está escrito o seguinte, o capítulo 4 começa: depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O Apocalipse é uma série de visões que o apóstolo João teve. É uma série de 7 visões, na verdade. Cada uma dessas visões, mais ou menos, com 7 itens, né, 7 episódios. E essa aqui, a gente, capítulo 4, 5, 6 e 7, é a segunda visão. A gente chama de visão dos selos. É uma segunda visão que o apóstolo João teve. Ela começa o capítulo 4, o preâmbulo, o início dessa visão, capítulo 4 e 5, e depois o capítulo 6 e 7, a parte mais profética. E aqui ele vê Jesus chamando o apóstolo João para subir ao céu, para uma porta aberta no céu, e nessa porta ele vai ver o que vai acontecer depois destas coisas. Jesus, no começo do Apocalipse, ele se revelou como aquele que daria a conhecer as coisas que ainda estavam por vir, ainda que iriam acontecer, e agora ele vai mostrar para o apóstolo isso por meio de símbolos. Mas o capítulo 4 e 5 ainda não são esses símbolos aí futuros, é um episódio, está no céu, que tem um significado muito forte aí, mostrando que Jesus Cristo é o centro da adoração. E aqui a gente vê no verso 2: imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Aqui a gente vê duas semelhanças com duas outras visões que a Bíblia apresenta de profetas que viram Deus. A Bíblia tem mais ou menos 2 tipos de profetas, né? Os profetas que ouviam a voz de Deus e os que viam. Os visionários, né, que viam, e os profetas oraculares, né, que ouviam, né, a voz de Deus e transmitiam para o povo. E esses profetas, geralmente os que têm visões, geralmente são os profetas que têm uma mensagem a respeito do futuro. Os profetas que só ouvem,
eles têm uma mensagem mais relacionada com o presente. E os profetas visionários, alguns deles tiveram visões de Deus. Isaías foi um, Ezequiel foi outro, e Daniel também. E esses três profetas, eles fazem a sua descrição do trono de Deus, que é mais extensa do que a gente tem aqui nesse trecho do Apocalipse, e eles relatam o trono de Deus com um aspecto fulgurante, brilhante, como fogo, ao redor do trono um arco-íris, Ezequiel também fala isso, e esse aspecto de pedra preciosa. Interessante que no antigo santuário, lá entre os hebreus, Deus havia organizado que houvesse um santuário onde o plano da salvação fosse encenado todos os dias na frente das pessoas. E havia um ator, um agente nesse santuário que era o sumo sacerdote, o principal de todos os sacerdotes. E ele usava uma roupa especial em que havia um peitoral de ouro, de uma lâmina de ouro sobre o seu peito. E nessa lâmina de ouro haviam várias pedras preciosas, eram 12. E a primeira dessas pedras preciosas era o jaspe, a última era o sardônio, ou sárdio, que é a mesma pedra. E no meio estava a esmeralda. Então aqui a gente vê que o trono de Deus tem esse aspecto, que lembra algumas das pedras que havia no peitoral do sumo sacerdote, mostrando a relação de Deus, o nosso sacerdote, aquele que está intercedendo ou trabalhando, fazendo algo para resolver o nosso grande problema, que é o problema do pecado. E por causa do pecado a gente morre, por causa do pecado a gente adoece, por causa do pecado a gente é infeliz, e por causa de Deus e do plano de salvação que ele tem, por causa da sua misericórdia, ele está atuando na nossa salvação. Então essa representação do trono de Deus com essas pedras preciosas lembra esse aspecto da atividade de Deus, que é estar trabalhando pela nossa salvação. E ao redor do trono havia um arco-íris. E o arco-íris, se a gente, lá no comecinho da Bíblia, tem a história de Noé. Noé, aquele homem que construiu uma arca, salvou a criação e uma parte da humanidade, a família dele foi a única que aceitou a mensagem de salvação. E quando ele sai da arca, após o dilúvio, que destruiu todo mundo, Deus faz um pacto com Noé. E o sinal do pacto é um arco-íris. E o pacto é: eu não vou destruir mais a humanidade desse jeito. Deus faz um compromisso. Então, o arco-íris na Bíblia, ele simboliza esse compromisso de misericórdia de Deus. Deus, o fato de ter um arco-íris ao redor do trono de Deus, está falando assim: olha, eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um pacto, assim como a gente usa uma aliança de casamento para a gente dizer para nós mesmos e para os outros que a gente tem um compromisso com alguém. Deus, com a representação do arco-íris ao redor do seu trono, está ali indicando que ele tem um compromisso conosco. Ele não vai nos desamparar, ele não vai, a ira dele vai ser refreada pela misericórdia. Aqui no verso 4, a gente lê que ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Aqui é um aspecto interessante, porque ele pergunta: que são esses 24 tronos com 24 anciãos? Interessante que uma das promessas que Jesus Cristo fez lá no Evangelho de Lucas para os seus apóstolos, ele fala o seguinte: olha, vocês apóstolos, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 12 e 12. 24, 12 mais 12. No Antigo Testamento, o povo de Deus, na Antiga Aliança, o povo de Deus era dividido em 12 tribos. Eram 12 tribos que formavam o povo de Deus. É uma confederação de 12 tribos. E 12 tribos é usado como um símbolo, né, do povo de Deus. Quando Jesus ele começa o seu trabalho, ele vocaciona 12 apóstolos para serem as suas testemunhas de que ele era o Salvador e havia morrido e ressuscitado.
Então, o povo da Nova Aliança, do Novo Testamento, também é representado por 12 apóstolos. A gente pega 12 e 12, a gente tem essa soma, seria o povo de Deus que viveu antes de Jesus, antes da cruz, e o povo de Deus, que agora nós, que estamos vivendo depois de Jesus. Então, 24. Mas também tem outros os simbolismos nesse número 24, né? 12, 12, 12 número do povo de Deus. Aí a gente pensa 24, onde a gente encontra também 24 na Bíblia? Quando o rei Davi, ele queria construir um templo para Deus. Mas Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas permitiu que ele organizasse muita coisa para a construção do templo, que foi efetuada pelo seu filho Salomão, e o templo ficou conhecido como o Templo de Salomão. Quando o rei Davi organizou como seria o serviço desse santuário, ele dividiu os sacerdotes, que eram aqueles que trabalhavam no santuário, em 24 turmas de sacerdotes. E havia também um coral, que tinha 288 vozes, tudo, que é 24 vezes 24, né? Então, assim, esse, esse número 24, ele lembra o conjunto de sacerdotes, ou as turmas de sacerdotes que trabalhavam ali no santuário de Deus, que é aquele lugar onde era ensinado o plano da salvação. Então, quando a gente pensa aqui, 24 anciãos, a gente tem aqui uma representação do povo de Deus antes e depois de Jesus, uma representação dos sacerdotes que trabalhavam para fazer a mediação entre Deus e o ser humano, e a gente também pensa em pessoas que estejam no céu agora. A gente lê na Bíblia que quando Jesus Cristo ressuscitou, o Evangelho de Mateus ele fala que algumas pessoas foram ressuscitadas também, junto com Jesus, apareceram, e quando Jesus foi para o céu, eles também foram para o céu com Jesus. Então, alguns pensam assim, ó, será que não foram esses 24 anciãos aqui? Será que não são aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou? Os evangelhos não trazem um número, a quantidade de pessoas que ressuscitaram. Mas algumas pessoas acham interessante pensar que podem ter sido aquelas pessoas que agora estão ali, diante do trono de Deus, como representação dos salvos, aqueles que foram salvos por Jesus, aguardando aí o reencontro, a chegada também de nós, e pela fé estaremos lá no céu também. Então, e a gente vê aqui, ó, os anciãos estavam vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Vestidos de branco, que a túnica dos sacerdotes era branca. Mas no Apocalipse, branco também a túnica branca é uma insígnia do vitorioso, do vencedor, porque o vencedor vai receber uma túnica branca. E eles também têm uma coroa de ouro na cabeça. Interessante que os sacerdotes, eles tinham uma coroa de ouro na cabeça, escrito Santidade ao Senhor. Uma tiara, né? Algumas versões da Bíblia falam uma tiara. Mas a coroa também é um símbolo da vitória, porque o vencedor ele recebe uma coroa. Os antigos atletas nos esportes das Olimpíadas antigas, né? Eles recebiam uma coroa de folhas de louro. E aqui ele está falando de uma coroa de ouro, ou seja, um símbolo da vitória também, um símbolo não só de sacerdócio, de mediação entre Deus e o ser humano, mas também de vitória. Agora, verso 5, a gente vê que desse trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A gente lê lá no Antigo Testamento tem um episódio em que Deus ele fala, e quando ele fala, saem relâmpagos, vozes e trovões. É quando Deus vai pronunciar os 10 mandamentos. Quando ele desce lá no Monte Sinai, e aí a descrição que tem na Bíblia é que relâmpagos, vozes e trovões começam a soar acompanhando a voz de Deus. Então aqui a gente vê uma manifestação de que Deus está falando e que Deus está demonstrando quem Ele é por meio da sua lei. E aqui fala também, ó, e diante do trono estavam 7 Espíritos de Deus. E que 7 Espíritos de Deus são esses?
A gente sabe que Deus tem o Espírito Santo, que é um. Mas lá em Isaías 11, versos 1 e 2, a gente vê que o Espírito Santo tem 7 manifestações: de sabedoria, de força, de fortaleza, etc, etc. É um Espírito Santo, mas o 7 é o número da perfeição, é um número que indica totalidade. O Espírito é é o que está em mais de um lugar ao mesmo tempo. 7 Espíritos de Deus, o que está indicando aqui com essa imagem, é que Deus ele pode estar em todos os lugares, ou perfeitamente, completamente, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando a Bíblia aqui no Apocalipse fala 7 Espíritos de Deus, está falando que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aqui, 7 tochas de fogo, porque o que é a tocha? A tocha, na época que não existia lâmpada, farol, era um meio de iluminação. Então, 7 tochas de fogo. Para você ver algo, você precisava, no escuro, você precisava de tochas acesas. 7 tochas, a iluminação completa, perfeita, ou seja, Deus pode ver tudo, saber de tudo. Aqui está falando da onividência de Deus, da onisciência de Deus. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Então, 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, um Deus que vê tudo, sabe tudo e está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aqui o verso 6 a gente lê: diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Ou seja, diante do trono de Deus, no céu a gente sabe que o Apocalipse depois fala que não haverá mar, porque o mar representa no Apocalipse os povos e nações que perseguem o povo de Deus, mas lá no céu há um mar de vidro, ou seja, um mar que não se agita, que não tem ondas, que não tem tempestade, sereno, tranquilo, um símbolo da paz que Deus, da harmonia que Deus mantém no céu e que nós, salvos, poderemos um dia desfrutar dela. Agora, no meio do trono também, aqui no verso 6 e 7, a gente lê que havia alguns seres diferentes ali ao redor do trono de Deus. Esses seres eles já apareceram na Bíblia antes, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Aqui a gente lê que no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha só que imagem. Vamos pensar aqui, que criaturas estranhas são essas? Cada um tem a cara de um bicho, ou de uma pessoa, no caso de um. Um é leão, outro é um boi, outro é um ser humano, e o outro é uma águia. Eles têm 6 asas e têm olhos na frente e atrás. O que simboliza esses seres assim tão diferentes? Se a gente pensar aqui, eles estão ao redor do trono de Deus. O que são esses seres viventes? O leão é o mais forte dos animais selvagens, o rei da selva. O boi, novilho, ele é o mais útil dos animais domésticos. E com o boi, antigamente eles puxavam carroça, o boi tem a carne, tem o leite, tem a vaca, né, a fêmea, né? Tem o leite, então eles serviam para agricultura, para puxar um arado e etc, né? Então é um animal de utilidade tremenda, doméstico, o maior dos animais domésticos, assim, usualmente que serve o ser humano. A gente tem o ser humano, que é a glória da criação divina, que domina sobre todos os outros animais, e a águia, que é a rainha dos céus, né, a ave mais majestosa de todas.
Aqui a gente tem 4 representações de Jesus. Jesus é o rei, aquele que o leão da tribo de Judá, Messias. Jesus também é o servo, aquele que conduz. Ele é o cordeiro, o novilho, aquele que é sacrificado em holocausto pelos nossos pecados, assim como o novilho, o gado era usado nos sacrifícios. A gente também tem o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E a gente tem a águia que está voando mais alto que todas as outras aves. Então a gente tem 4 representações de Jesus. Jesus como o rei, o leão da tribo de Judá, o Messias. Jesus como o servo, aquele que morre pelos pecados, que é sacrificado. Que Jesus também como a imagem e semelhança de Deus. E Jesus também como aquele que está acima da terra, que exaltando aí o aspecto da divindade de Jesus Cristo representado pela águia. Interessante que as 4 testemunhas que deixaram escritas uma mensagem, uma descrição, um relato da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelistas, cada um deles tem um foco. E Mateus ele vai mostrar Jesus justamente como Messias, como rei, como o leão da tribo de Judá, cumprimento as profecias do Antigo Testamento, a qual, numa delas, Jesus é apresentado, o Messias, o Salvador, como o leão da tribo de Judá. Marcos vai apresentar Jesus Cristo como o servo, aquele que faz milagres, que cuida da humanidade, que é sacrificado, morto na cruz, por nós, como o novilho era morto sobre o altar de holocausto. A gente vê o evangelista Lucas apresentando Jesus como o ser humano perfeito, ideal, que vai eh, usar de humanidade com outros seres humanos, especialmente os excluídos, os samaritanos, os leprosos, porque Lucas ele apresenta isso, ele inclui algumas histórias, Jesus lá com a mulher cananeia, Jesus com ah, os 10 leprosos, Jesus com Zaqueu, que era um excluído da sociedade por causa da sua atividade comercial aí, que era rejeitada pelos demais judeus, e o evangelista João, ele apresenta Jesus como Deus, o verbo que era antes de tudo. Então João ele já vai apresentar Jesus como aquele que está acima do ser humano, assim como a águia voa acima de qualquer outra a criatura, né? Qualquer outra ave, né? Então aqui a gente vê dessas 4 seres viventes ao redor do trono de Deus, 4 seres que são ali de alguma forma representando um aspecto de quem é Jesus Cristo. E aí esses 4 seres, eles não são Jesus, mas eles estão representando com a sua aparência quem é Jesus. E aqui diz que são 4 seres viventes, eles têm 6 asas. Interessante que o profeta Isaías, ele vê também os serafins, que é uma ordem de anjos que está bem perto do trono de Deus. E esses anjos chamados serafins, eles têm 6 asas. E o profeta Isaías, ele fala que com 2 eles voam, um par de asas eles voam, com 2 asas eles escondem os seus pés como sinal de reverência, de respeito, e com 2 asas eles escondem a sua face diante da glória majestosa de Deus, um sinal de adoração. Aí, 2 eles usam para voar e os outras 4 asas das 6 que eles têm, eles usam aí para, de uma forma, reverenciar a Deus. E a gente lê aqui que eles também têm olhos, são cheios de olhos por redor, diante e de trás. Mais uma vez destacando a capacidade não só de Deus, mas como das criaturas que estão ao redor de Deus, os anjos, de verem todas as coisas e conhecer todas as coisas. Então, pensa como isso é para a gente. É uma responsabilidade e é também um consolo.
Saber que Deus vê tudo, bom, o que que eu vou fazer diante de Deus que está vendo tudo? Ele tem olhos para ver tudo. Ele está vendo tudo que eu faço, de bom, de ruim. Nada é escondido diante dele. Mas também é um privilégio. Eu nunca vou estar em perigo ou uma situação em que Deus esteja ao alcance da visão de Deus. Deus sabe o que está acontecendo comigo. E Ele me ama. E Ele me quer salvar. Ele quer cuidar de mim. Ele sabe a minha angústia, minha preocupação. Ele viu quanto de dinheiro eu tenho na minha conta, se dá ou não para as contas que eu tenho para pagar. Ele vê tudo. Então, pensar nisso, que Deus vê tudo, é uma responsabilidade, porque a gente pensa, não dá para ficar fazendo qualquer coisa, porque Deus está vendo, mas também é um privilégio de saber que eu tenho alguém olhando para mim o tempo todo, eu nunca estou sozinho. Eu nunca alguém que está vendo não só o que está acontecendo agora comigo, como ele está vendo o futuro também, ele conhece o meu passado, porque ele era o que era, e também é o que é e há de vir. Ele está vendo o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele está vendo tudo que está acontecendo comigo, então ele está do meu lado, ele me ama. Deus é assim. E não só ele, mas também os seres que estão ao redor dele, que são os anjos, cheios de olhos, representando aí essa capacidade que Deus dá a essas criaturas que são enviadas para nos servir, para ministrar a nossa salvação, também de estarem velando por nós e conhecendo tudo ao nosso respeito. E eles clamam todo tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora, verso 9, 10 e 11 diz o seguinte, que sempre, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, que vive para todo sempre, aos 24 anciãos se prostravam diante daquele que está assentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aqui a gente vê a adoração que esses seres celestiais estão fazendo ali diante de Deus. E a adoração, é interessante que na Bíblia a gente aprende muito a orar com as orações que estão na Bíblia, né? Porque a gente, eu falo também por mim mesmo, eu quando vou orar, eu já começo pedindo logo a Deus, já que Deus é todo poderoso, eu vou pedir porque o que eu puder pedir para Ele. Mas na Bíblia também ela nos mostra que existe uma parte muito importante da oração que às vezes a gente esquece, que é a gente louvar a Deus, cantar, exaltar os atributos de Deus, as qualidades dele. A gente tem que fazer isso não porque Deus precisa disso. Deus não é igual a gente, mas assim, que precisa ser elogiado. Mas Deus, ele é tão grande e tão perfeito, que ele sabe que a gente só vai estar em paz e seguro se a gente estiver constantemente reforçando para nós mesmos quem ele é. Que ele é poderoso, que ele é bondoso, que ele pode todas as coisas, que ele sabe todas as coisas, que ele é amoroso, ele é compassivo, ele é glorioso. Então, quando a gente, na nossa oração particular, no nosso culto pessoal, a gente tem que gastar um tempo também para isso. Fazer como as orações que estão na Bíblia, que gastam um tempo para falar das qualidades de Deus, certo? Bom, a gente terminou aqui o capítulo 4. Agora vamos avançar para o capítulo 5. Alguém tem alguma dúvida do que a gente acabou de falar? Alguém tem alguma ideia assim, olha, eu
acho que não falou alguma coisa não ficou clara. Se não tiver, a gente vai passar para o capítulo 5 já. Podemos? Então vamos passar para o capítulo 5 aqui. O capítulo 5 diz o seguinte, ó, é uma continuação. A gente sabe que na Bíblia, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não tinha capítulos e versículos. Isso aí foi acrescentado muito tempo depois para que a gente pudesse encontrar com mais facilidade as passagens na Bíblia. Agora, o capítulo 5 é uma sequência, a mesma etapa da visão. Como eu falei no começo, tem gente que entrou depois, o Apocalipse é dividido em uma série de visões, são várias visões. Capítulo 1 até o 3 é uma visão, é a primeira visão. O capítulo 4, 5, 6 e 7 é a segunda visão do Apocalipse. Então aqui a gente está dentro da mesma visão, uma sequência de coisas. E aqui no capítulo 5 começa assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo com voz forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, tem uma recomendação muito interessante. Deus fala assim para Moisés, e Moisés escreve lá nessa passagem: olha, quando o povo de Deus um dia quiser ter um rei, vocês vão tomar o seguinte cuidado. Vocês vão pegar esse livro que eu estou escrevendo. Moisés estava escrevendo o Deuteronômio, né? Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia ali. Ó, vocês vão pegar esse livro que eu estou escrevendo, vocês vão dar para a pessoa que foi escolhida para ser o rei. Ele vai receber esse livro. E ele vai fazer uma cópia desse livro. Lembrando que naquela época, a gente, para quem quisesse ter um livro, tinha que copiar o livro inteiro à mão, porque não tinha imprensa, não tinha impressora, não tinha nada disso. Então, o rei ele deveria copiar, a pessoa que fosse escolhida para ser rei deveria receber essa cópia do livro, copiar o livro, e ao copiar o livro, ele deveria memorizar aquilo, lê-lo todos os dias da sua vida, era uma recomendação que havia ali. Ele deve lê-lo todos os dias da sua vida, deve mantê-lo à sua mão direita, sempre ao seu alcance, perto dele, para que ele aprendesse a tratar e julgasse o povo com justiça, conforme a orientação divina. Então, assim, Deus queria que quando alguém fosse recebesse o trono, o domínio, o poder político, né, como rei, ele recebesse também o livro que foi o livro que Moisés escreveu, né? Agora, aqui a gente está vendo uma cena de coroação, de entronização. Tem alguém que está sentado no trono e ele vai passar o trono para outro. Outro vai ser entronizado. Então, outro vai receber o livro que o rei recebe. E esse livro, ele tem algumas coisas interessantes aqui. O livro, ele está selado com 7 selos. Se a gente ler o Antigo Testamento inteiro, a gente vai ver que só quem tem autoridade real, ou o rei, ou o ministro do rei, tem um selo. O que era o selo? Geralmente era um anel, que era usado no dedo, com um carimbo. Então ele pegava um pouco de cera, de abelha ou de argila, então ele ia lacrar alguma coisa, e ele marcava aquele lacre ali, aquela cera mais aquecida, ou aquela argila ainda mole, ele marcava com o selo, era um carimbo, tinha uma inscrição, um desenho, geralmente tinha o nome do rei, o cargo dele, o domínio dele, e ele era marcado. E aquele lacre podia ser colocado ali, às vezes, num pote onde era guardado um tesouro, ou num documento oficial, e indicava que quem havia lacrado aquele produto era o rei, era alguém que tinha autoridade. E esse livro ele está lacrado com 7 selos, ou seja, está muito bem lacrado. 7, no da perfeição, perfeitamente selado, inacessível. E aí o anjo forte
ele anuncia: escuta, quem aí é digno de abrir, de quebrar os selos e abrir o livro? No Antigo Testamento, Daniel foi um dos últimos profetas do Antigo Testamento, e Daniel também foi um profeta visionário. Ele viu muitas coisas a respeito do futuro, tudo. Ele viu até a data. Ele viveu 500, mais de 500, quase 600 anos antes de Jesus Cristo nascer, e Deus revelou para ele a data em que Jesus Cristo morreria na cruz. E o profeta Daniel, que viu muitas coisas do futuro, ele escreveu muitas visões, e as visões estavam cifradas em imagens, em códigos. Algumas coisas ele entendeu, mas a maioria das visões ele não entendeu. Quando ele estava terminando de escrever o livro dele, Deus falou para ele o seguinte: ó, Daniel, o seguinte, você viu essas coisas todas, mas você não vai entender tudo. Pega o livro que você está escrevendo e sela, lacra, porque agora você não vai entender. Você vai morrer, mas nos últimos dias as pessoas vão entender, o saber vai se multiplicar, as pessoas vão conhecer isso que você escreveu. Ou seja, o Antigo Testamento, Daniel, um dos últimos livros do Antigo Testamento, na ordem que foram escritos, é, o Antigo Testamento ele é selado, por quê? E o livro de Daniel, especialmente, porque ele traz imagens que só seriam compreendidas quando Jesus viesse. Jesus veio a primeira vez, e Jesus ele é aquele que vai decifrar essas imagens, símbolos, essas coisas. Então, vamos pensar lá no Antigo Testamento, faziam sacrifícios de animais, matavam cordeirinhos. O que que aquilo simbolizava? O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que morre pelos pecados do povo. Lá no Antigo Testamento tinham várias festas, cerimônias, tal. O que que essas festas, cerimônias representavam? Aquilo estava selado, as pessoas naquela época não entendiam direito o que era aquilo. Com Jesus Cristo elas começam a entender, não, isso aqui são as etapas do plano da salvação. Pois a Páscoa é substituída pela Santa Ceia, o Pentecostes, que era outra festa antiga, o derramamento do Espírito Santo que acontece naquela data, e as outras festas e cerimônias que vão representar outras etapas da atuação de Deus para salvar a humanidade. E aqui a gente vê que há essa chamada aí, quem pode abrir esse selo? Quem pode decifrar isso? E aqui o verso 3 diz, 5 verso 3, Apocalipse 5 verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro estava escrito por dentro e por fora. Não, era um rolo de pergaminho, que era usado na época, escrito por dentro e por fora, ou seja, não tinha espaço para acrescentar mais nada. Mas ninguém podia receber aquele livro, ninguém era digno de reinar, porque só o rei que recebia o livro. Ninguém era digno de abrir o livro, ou seja, ninguém era digno ou capaz de decifrar aquilo que Deus havia colocado nas profecias antigas. Ninguém era capaz de desvendar o futuro, de tornar claro, de revelar aquilo que ainda haveria de acontecer, que Deus já havia colocado nas suas muitas imagens ali, nas profecias do Antigo e do Novo Testamento. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então o verso 5 diz, então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quando o apóstolo João começa a perceber que ninguém era capaz de abrir o livro, ele começa a pensar assim, e agora? O trono do universo está sendo passado, o comando do universo está sendo passado de comando. E agora não tem ninguém para receber esse comando, simbolizado pela entrega do livro. Ninguém é capaz de abrir esse livro e desvendar, romper os seus selos e abrir esse livro e ler o seu conteúdo, ou seja, ninguém é capaz de interpretar
e de revelar aquilo que vai acontecer no futuro. O que simboliza? Olha, parece que não tem ninguém para governar e a gente não sabe o que vai acontecer. Então pensa nesses momentos aí de, de transição, de mudanças, né? As pessoas ficam ansiosas. Tem uma mudança de governo, ainda mais quando acontece uma coisa meio fora de ordem, uma revolução. As pessoas ficam ansiosas, ficam preocupadas. Imagina o que está sendo apresentado ali para o apóstolo João, o universo inteiro. E ele fica ansioso, começa a chorar, fica desesperado. Mas aí desses anciãos que estão no céu fala para ele: olha, não chora, não chora. Tem um que é capaz de abrir esse livro, romper os seus selos e abrir o livro. Ele, o leão da tribo de Judá. E que vai lembrando uma das bênçãos que o patriarca Jacó deu para um dos seus filhos, Judá, que seria o antepassado de Jesus Cristo. Ele falou assim: ó, o leão da tribo de Judá, ou seja, o rei, o Messias. Assim como o leão vence todos os outros animais num confronto, Cristo é aquele que vence o mal, vence o maligno, vence o diabo, vence a morte. E aí fala a raiz de Davi, lembrando uma profecia lá de Isaías, porque Isaías profetiza para o rei daquela época: olha, vai vir uma guerra, a sua linhagem vai ser interrompida, mas vai surgir a raiz de Davi, ou seja, casa real de Davi, que ia perder o seu governo naquela época por causa de uma guerra que Nabucodonosor promoveu. E aí Isaías fala: olha, mas vai surgir um renovo. Como você corta, imagina quando você corta uma árvore, e ali do tronco daquela árvore que foi cortada, brota um novo tronco. Essa é a imagem que Isaías fez. Da raiz de Davi surge um recomeço, um sinal de esperança. Nem tudo está perdido. Vai recomeçar. Deus vai mandar o Messias e ele vai reconquistar, reassumir o trono de Davi. Aí fala aqui no verso 6, então ele olha e diz: vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. O cordeiro. O cordeiro é um símbolo de Jesus Cristo na Bíblia inteira. Lá em Gênesis, Deus manda Abraão matar o seu próprio filho. Mas aí na última hora Deus provê que o filho seja substituído por um cordeiro, e o cordeiro morre no lugar do filho. O cordeiro é aquele que salva da morte uma pessoa. Lá no livro do Êxodo, nós lemos que, no capítulo 12, que haveria uma praga, e a praga morreria um filho de cada família, e só se salvaria daquela praga as famílias que sacrificassem um cordeiro. No Êxodo, o cordeiro é aquele que salva uma família de permanecer inteira. No livro de Isaías, no capítulo 53, a gente lê sobre o cordeiro que é levado ao matadouro. E ele salva a nação inteira de Israel, salva o povo de Deus. E em João, evangelista, no capítulo 1, verso 29, João Batista ele profetiza, apontando para Jesus Cristo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro que salva a pessoa, que salva a família, que salva a nação e que salva o mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Por isso que na Bíblia esse símbolo do Cordeiro é tão presente. É que esse Cordeiro parecia que tinha sido morto, e de fato tinha sido morto, porque Cristo é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, mas ele não está morto. Ele ressuscitou. Mas ele traz em si, quando Jesus ele ressuscita, ele mostra para os apóstolos: olha aqui as marcas que eu fui crucificado, olha aqui o meu lado que está furado.
foi furado pela lança. Eles veem as marcas, ele parecia que tinha sido morto, mas vivia. Tinha sinais de morte nele, mas estava vivo. E aqui diz que esse cordeiro, versos 6, ele tinha 7 chifres. Interessante, na nossa cultura, o chifre ele tem uma conotação muito negativa, né? Ele representa traição, tudo, na nossa linguagem, né? Mas na cultura em que a Bíblia foi escrita, o chifre ele representa algo muito positivo, porque o chifre, na cultura em que a Bíblia foi escrita, representa a força, o poder. Tanto é que quando a gente vê esses filmes da época bem antiga, a gente vê que os soldados, os generais, eles usavam capacetes com chifres, alguns povos, né? Por quê? Porque o chifre representava poder, força. E quando aqui fala que Cristo é o cordeiro que tem 7 chifres, 7 o número da perfeição, chifre, o símbolo da força, do poder, ou seja, Cristo é o Todo-Poderoso, aquele que tem a força perfeita, o poder perfeito. Ou seja, tudo posso em Cristo que me fortalece. Cristo é aquele que pode todas as coisas. Ele é o nosso Salvador e ele pode tudo, ele consegue tudo, nada é difícil para ele não existe impossível. Para o nosso Salvador não existe impossíveis. Daqui vem, ó, bem como 7 olhos, lembrando mais uma vez a capacidade de Deus de ver tudo e saber tudo. Cristo, ele vê todas as coisas e sabe todas as coisas. A onividência de Deus, a, a onisciência de Deus. E aqui, ó, os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. É os 7 Espíritos, o Espírito é aquela entidade que pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Quando na Bíblia fala, achei-me espírito, ou seja, o profeta está falando, ó, eu estava no lugar em que eu não estava, Deus me proporcionou estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Os 7 Espíritos de Deus, ou seja, representando aqui a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então aqui a gente vê aqui, nossa, falando aqui que nunca tinha pensado nesse aspecto aí dos chifres, né? E realmente o chifre ele tem essa representação de força, de poder na Bíblia, né? E aqui o verso 7 diz, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, ele recebeu aí a autoridade de governar, de assumir o trono de Deus. O Deus, o Pai, passando para o seu divino Filho Jesus Cristo, o comando do universo. O nosso Salvador, então a gente vê uma mudança de função. O nosso Salvador assumindo o governo de todas as coisas. Aquele que se encarnou, que tem a mesma carne nossa, mas ele é Deus também e é nosso Salvador. E o verso 8 diz, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do trono, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mais uma vez a gente lembra do santuário. Quando Davi organiza lá o serviço do templo, né, que vai ser construído pelo filho dele, Salomão, a harpa é o instrumento principal. Então, eles vão louvar a Deus, aos levitas, os coros de levitas tocando harpas ali. E os sacerdotes, eles usavam, a gente fala turíbulos, a Igreja Católica usa também, até hoje esse tipo de instrumento, né? É uma, uma peça de metal, oca, né? Ali você coloca algumas ervas aromáticas para você queimar incenso, acende fogo ali, e aquele incenso fica perfumando o ambiente. E os sacerdotes antigos, eles usavam isso no Antigo Testamento, e isso representa, que o Apocalipse está dizendo que isso representa as orações que ascendem a Deus. E aqui a gente vê as harpas representando a oração de louvor e os incensários, né, com esse incenso, as orações de súplica, de pedido a Deus, que sobem a Deus como um cheiro agradável, né? Então, nós vemos aí esses seres reconhecendo, exaltando a Deus, assim como a gente faz, os povos do mundo fazem com seus governantes, com seus reis. Eles louvam, exaltam e também fazem pedidos a eles.
Então é isso que Jesus ele está recebendo aqui, adoração. E verso 9 a gente lê um cântico novo. No Apocalipse sempre aparece cântico novo como uma nova experiência de que as pessoas têm com Deus e elas expressam isso com um cântico novo, um cântico que nunca havia sido cantado. Aqui diz, ó, digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão para sobre a terra. Então aqui a gente vê Deus, Cristo sendo louvado, né, por essa capacidade de não só de receber o trono, a autoridade do universo, mas também de decifrar o futuro, de tornar conhecido aquilo que Deus havia colocado na profecia e também de tornar os seres humanos pecadores como você e eu em pessoas que vão estar participando com Deus como reino e sacerdotes. Pedro fala, o apóstolo Pedro fala, vocês são nação santa, povo eleito, raça escolhida, é sacerdócio real. Ou seja, nós somos, o sacerdote era aquele que tinha contato direto com Deus. O rei é aquele que governa. Deus está chamando nós, seres humanos, que fomos criados um pouco menores que os anjos, para com ele governarmos o universo. A promessa para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 do Apocalipse, fala que o vencedor ele receberá o privilégio de assentar no trono de Deus. Assim como Jesus Cristo venceu, se sentou no trono de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1 fala que para qual dos anjos Deus disse que poderia se assentar no seu trono? Nenhum. Ou seja, nós que fomos criados, segundo o Salmo 8, um pouco menores que os anjos, vamos ser, pela salvação, pelo amor de Jesus Cristo, pelo que ele fez por nós na cruz, exaltados acima dos anjos. E o apóstolo fala, vocês vão julgar os anjos, ou seja, vocês vão ter autoridade sobre eles, vocês vão estar acima deles, porque nós vamos ter privilégios que nem os próprios anjos, que nunca pecaram, têm. A salvação não é restauração, aquilo que Adão e Eva foram, é uma exaltação para além daquilo que eles foram criados. Ou seja, que Jesus Cristo quer fazer por nós é mais ainda do que se a gente nunca tivesse pecado. Deus vai dar Ele escolheu, pelo amor dele, que a gente não consegue compreender, dá para a gente privilégios ainda maiores. E aqui a gente vê os versículos 11 em diante, eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, a cor já vai expandindo aí para todos os seres celestiais, e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. 7 atributos de Deus. E eu vi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam amém, também os anciãos se prostraram e adoraram. Aqui a gente vê o final desse capítulo, né, nessa exaltação a Deus, a Jesus Cristo, por ele ser esse Salvador perfeito, que está vencedor, que está assumindo aí o trono do universo, que é o nosso Salvador, que entende, ele foi tentado em todas as coisas como nós fomos tentados, compreende as nossas dores, pode ouvir as nossas orações, merece o nosso louvor, e as nossas orações sobem a ele com incenso suave, e ele é o que vai abrir os 7 selos, ou seja, ele é o que vai decifrar para nós as coisas que ainda vão acontecer. A mensagem que fica dessa passagem é o seguinte, ó, Jesus Cristo, ele, o nosso Salvador, ele está no controle de tudo. Nada está perdido. O futuro está nas mãos dele, ele sabe o que vai acontecer, e ele sabe que no final tudo vai terminar bem, porque ele está no controle de tudo. O que resta para a gente?
a não ser confiar no amor dele. Então, eu só quero fazer um apelo aí para a gente pensar menos na gente mesmo e pensar mais em Jesus Cristo, porque Ele é nosso Salvador, Ele vai voltar e Ele nos ama, morreu na cruz por nós e está do nosso lado, se a gente quiser.